Aleluia. Você deve estar pensando aí no seu lugar, né? Janduí já cantou, Rafaela já pregou, Eliane já orou, e agora? O que é que você faz? Essa é a mesma pergunta que eu estou me fazendo, meu irmão. Você pode ficar bem tranquilo, mas graças a Deus que nós temos sempre uma resposta para cada pergunta que tem no nosso coração. E aí a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 10: por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregares, não cuideis de como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Amém? Então, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo, né? E que pode nessas horas ser o nosso resgate, né? E a nossa salvação. Então, quando, meu amado, você estiver diante de muita pressão, porque hoje eu estou diante de muita pressão, porque eu estou encantado ainda, embebecido por tudo que aconteceu nessa manhã, você fique tranquilo, porque não tem muito a ver com você, tem a ver com o Espírito daquele que habita em você. Tem a ver com Cristo na sua vida, e por causa dele em sua vida, a glória está predisposta e destinada a lhe encontrar. Você não está para fazer mais a sua vontade nessa terra, mas graças a Deus, que por causa do seu Filho, ele nos deu vitória sobre o pecado e sobre todo o desafio que nós temos. A Bíblia nos ensina de uma forma muito clara que tudo o que diz respeito à vida e à piedade, ele já nos deu gratuitamente através do nosso amado, através do amado dele, Jesus Filho. E é muito interessante você perceber essa questão de relação de amor, da paternidade de Deus para com Cristo. Porque essa relação de amor dizia: esse é meu filho amado. Então a paternidade era algo que estava na frente de qualquer coisa. E aí depois diz: no qual eu tenho meu prazer. A questão de estar tendo prazer ou não, ela ela é secundária no meu relacionamento e no seu para com Deus. Mas quando o nosso prazer está nele e o dele está em nós, a nossa filiação começa a tomar um sentido totalmente novo e diferente. Porque quando o prazer dele se encontra, ele, além de nos ter como filho, ele faz descer dos céus e do seu reino a habilidade, a ajuda, o consolo que nós precisamos. Naquele momento se abrem os céus. Você precisa entender que o nosso relacionamento com o nosso Pai, na qualidade de filhos, se nós andarmos nos mesmos atributos e cumprirmos os mesmos princípios que Jesus cumpriu, nós vamos ver em nossa vida se cumprir também as mesmas coisas que se cumpriram nele. Porque ele era naquele momento unigênito do Pai, do qual a glória foi vista e manifesta. Mas a Bíblia diz que agora a criação geme e suporta dores, ela tem uma grande expectativa na manifestação da glória dos filhos de Deus. E aí existe agora algo que também está reservado da parte de Deus para se manifestar em mim, em sua vida. E da mesma forma como foi com Jesus, o desejo de Deus é que quando você se apresente para se identificar com Ele e com a sua lei e com os seus princípios, Ele possa ver seu coração tão entregue ao propósito para abrir os céus, derramar sobre você o seu Espírito e ter a própria voz dele testificando acerca de você mesmo. Eu vou repetir. O desejo de Deus é que quando você for ao batismo, quando você for se identificar com Deus, porque era exatamente o que Jesus estava fazendo. Jesus estava agora diante de João Batista e dizendo: eu preciso ser batizado. E João: você é louco? Eu não sou digno nem de amarrar o cadacinho de suas sandálias. Como você que tem que me batizar. Mas não era uma questão de quem, não era uma questão muito de como,
era uma questão de identificação. Porque essa palavra que nós conhecemos como batismo, ela era a mesma palavra também utilizada comercialmente naquela época para falar do tingimento dos tecidos, onde eles eram batizados na tinta, e quando eles subiam do batismo, eles agora tinham a cor e o cheiro, os atributos do que eles decidiram batizar aquele tecido. Quando o tecido sai do batismo ou do tingimento, como nós falamos hoje, os atributos são incorporados. E porque os atributos são incorporados, agora a essência daquele que lhe deu atributos vai ser vista naquele a qual foi atribuído os atributos. E na qualidade de Filho de Deus, Jesus Cristo se apresenta diante de João Batista. E ele diz: não, mas eu sei quem você é. Mas ele sabia que sem os atributos e sem a força do que ele atribuía, ele poderia ser quem ele fosse, que nada iria acontecer. Jesus era um homem muito sábio. E ele sabe que no contexto da vida e das Escrituras existe algo que está escrito que diz: sem Deus, nós nada podemos fazer. Agora ele também foi a inspiração de um texto: eu tudo posso naquele que me fortalece. Isso é dito hoje da nossa parte para com Cristo, mas da parte de Cristo para com Deus, isso foi uma expressão de vida e uma expressão de entrega. Então por isso que você pode me ver com uma face de quem está tranquilo, mesmo tremendo e com temor diante de Deus nesse momento, depois de tão gloriosa reunião que já tivemos até aqui. E dizendo: Deus, e agora? E ele dizendo: vá lá para Mateus, fique tranquilo. Quando você estiver diante das pessoas que têm autoridade, porque Eliane orou com muita autoridade hoje. Quando você estiver diante de pessoas que adoram como o pastor Janduí, você também pode abrir sua voz, não é porque não é você, é porque não dá para abrir a voz na frente dele se você não tiver a consciência que o Espírito de Deus habita em você e não tem nada a ver com você. E depois que Rafael ensinou hoje, a vontade é ir para casa e dizer: pessoal, acabou o culto, não temos mais o que acrescentar, sejam abençoados na prática da palavra. Mas existe algo mais da parte de Deus e nós precisamos confiar que não são os nossos atributos. Não é aquilo que eu posso lhe dar que me faz estar aqui. É aquilo que Ele me atribuiu. É aquilo que Ele me confiou. É aquilo que quando eu me identifiquei com Ele, Ele decidiu fazer uma marca na minha vida. Ele decidiu fazer que fosse o bom perfume de Cristo que exala em mim. E aí eu preciso lhe dizer que agora que somos filhos, amados, herdeiros e co-herdeiros, nós não podemos nos esquecer que não é o fato e a posição. Eu sou filho de Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todo o universo. Moisés era filho da filha de Faraó. Quais eram os limites para o filho da filha de Faraó? Provavelmente, muitos poucos, no contexto humano. Mas você entende que ele decidiu não ter aqueles atributos inerentes a ele, para ter os atributos de estar diante de Deus fazendo a vontade dele sobre a terra? Mas você também precisa fazer um paralelo, que como ele abriu mão da filiação dele para com o Egito, ou ele saía do Egito, ou ele não seria nada, ou somente uma grande confusão. Quando você abre mão do mundo, meu amado, para se identificar com Deus, ou você sai definitivamente dele, ou sua vida vai ser uma grande confusão. Porque quando ele quis salvar um Egito dentro do Egito, quando ele quis salvar um hebreu dentro do Egito, em vez de salvar, ele matou. O desejo dele era salvar, não ver aquele homem mais sofrendo em dores, sendo chicoteado. Mas em nome da salvação ele mata. E aí a confusão se estabelece. Ele precisa se esconder agora pelos guetos da vida e pelos cantos.
porque ele agora é tido como um assassino, quando Deus o tinha chamado para ser o libertador. Ou você sai definitivamente do Egito, ou sua vida vai ser uma grande confusão. Precisamos nos identificar com Deus de forma plena. Precisamos parar de negociar valores e princípios. Precisamos entrar no batismo que faz com que a essência de Deus e o seu caráter seja identificado em mim e em você. Ele nos deu vida, a vida Zoe. Eu já expliquei isso para vocês aqui, mas para quem não estava eu vou dar uma colher de chá. Vida Zoe nós traduzimos de uma forma simples como é a própria vida de Deus. Mas quando você estuda a palavra com mais calma, é como se Deus tivesse adaptado uma vida para que a essência e o caráter dele pudesse ser encontrado em mim e em você, mesmo sem o nosso corpo estar glorificado. Porque nós não deveríamos nem conseguir caminhar debaixo da glória dele. Deveríamos ficar paralisados. Dependendo do contexto, até mortos sairíamos. Mas porque ele adaptou, mesmo em um corpo ainda não glorificado, essa essência e esse caráter pode ser encontrado em mim e em você, sem nos causar dano, sem nos paralisar. Pelo contrário, por causa da graça e do favor imerecido de Deus, nos fazendo ser mais hábeis, livres, capacitados, como a Bíblia diz, ungidos. Mas é preciso se identificar com isso de uma forma plena. É preciso trazer isso de uma forma mais serena, mais séria para a nossa vida. Porque Jesus sabia de tudo o que ele era, mas ele não se refutou a se identificar. E quando ele se identifica, o céu se abre. Meu amado, se o céu ainda não se abriu na sua vida, eu preciso dizer para você, talvez a identificação ainda não tenha sido tão sincera e verdadeira em seus atos. Talvez você ouviu as profecias dizendo, mas você é um profeta, ungido de Deus, chamado para isso ou para aquilo e para aquilo outro. Mas você ainda na confusão, querendo viver um pouco do ser um profeta e de ser aquela ovelha cuidada, que precisa de alimento e precisa de grandes oportunidades, quando na verdade Deus está querendo que você seja a voz que ecoa do deserto, a voz que traz senso de destino para a vida das pessoas. Você ainda está querendo um senso de destino para você. E aí você acredita na profecia que ele tem a seu respeito. As pessoas inspiradas pelo Espírito, quando lhe veem, também profetizam acerca disso, e palavra de sabedoria vem e testifica acerca de você. Mas você na prática, quando entra nessas portas ou quando sai dela, ainda está esperando, de alguma forma, ser alimentado, não como aquilo que Deus lhe chamou. Isso quer dizer, você ainda não se identificou plenamente com aquilo que Deus falou ao seu respeito. E isso é muito perigoso. Se eu desejasse, todas as vezes que eu entrasse nessas portas, ser cuidado e apacentado em todas as minhas feridas, eu não seria o pastor que você merece. Eu preciso muitas vezes fazer isso no recanto da minha casa, no verter do meu coração e no inclinar dos meus joelhos, e receber dele, porque eu sou chamado por ele, para quando eu lhe encontrar, eu ter algum atributo dele em mim, para passar para você. Se eu viesse com essa expectativa, talvez eu seria frustrado. Porque eu em alguns cultos, em algumas conferências, talvez eu saísse aqui, mas eu sou o pastor. Eu estava lá sentado na primeira fila. Ele orou por todo mundo, mas ele não disse nada para mim. Se essas conjecturações ainda fossem minhas, meus amados, eu lhe digo com toda sinceridade no mundo, eu não teria como ouvir a voz dele como eu ouço.
os céus não estariam abertos diante de mim, como estão hoje. Porque eu ainda não estaria identificado com o meu propósito. E ainda estaria desejando ser alimentado como alguém que tem fome e sede, quando eu já estou plenamente saciado. Porque ele me disse que se eu bebesse da fonte dele, eu não teria mais sede. Eu viveria uma vida saciada. Isso não quer dizer que eu não tenha fome ou sede de justiça. Isso é uma bem-aventurança, está lá no Sermão do Monte. Mas eu estou falando daquela sede de ser amado, daquela sede de se sentir importante, daquela sede de se sentir desejado. Eu sou desejado por Ele, eu sou amado por Ele. Eu entro na presença dEle. O que eu vou desejar mais no que diz respeito à presença, a amor, a carinho, a afeto? Eu tenho do próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Isso não quer dizer que Ele não possa, através dos seus filhos e dos homens, também me beneficiar, me dar graça. Sabe o que é isso? Mais do que eu penso, imagino o sonho, segundo o seu poder que opera em mim. Mas entenda, esse mais não é o que me sacia, porque eu já estou saciado. Saciado ao ponto que, se eu não tiver cuidado, eu vou pisar em favos de mel. Aí é a hora que eu preciso entender, eu estou saciado, mas não posso ser soberbo. E mesmo que uma criança muito simples, com o pé descalço, vier e me der um abraço, eu preciso considerar e olhar ela com os olhos do Pai. Porque agora aquele é o momento de eu expressar o meu amor, e é o amor de Deus através da minha vida por ela. Somos filhos, não de qualquer pessoa, somos filhos do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Você precisa se identificar com isso. Você decidiu um dia ser batizado pelas águas, e se você não decidiu ainda, isso é extremamente importante. Porque o batismo é o seu sinal público de dizer, eu quero me identificar com isso. Mas você precisa entender que a Bíblia diz que eu apresento para mim mesma a minha esposa, sem pura, sem mácula, perfeita, pela lavagem da água pela palavra. Isso quer dizer, o batismo não foi um dia que você desceu num tanque e disse, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, me arrependo dos meus pecados, e agora eu vivo uma vida com Ele. Aquilo ali foi o seu primeiro mergulho, de forma mais consciente e de forma mais proposital, no que diz respeito à sua expressão para a humanidade e para com Deus. Mas daquele dia em diante você vai ver Jesus vivendo uma vida encharcada da presença de Deus. Você vai ver esse Jesus que se identificou muitas vezes dizendo, eu preciso ir para o deserto. O Espírito Santo está me guiando a isso. A tentação está vindo, e porque a tentação está vindo, eu preciso buscar um ambiente correto. Vá lá em Provérbios 22. Versículo 22 diz assim, o prudente, versículo 22, 3, o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Eu vou ler aqui versículo por versículo, mas eu quero primeiro passar em você vendo a palavra de Deus se cumprindo em Jesus. Quando ele sabia que ele ia ser tentado, e o Espírito sobe uma nota para ele daquilo. Jesus não ficou olhando para os discípulos, ou procurando eita, está vindo bronca, eu preciso da ajuda de vocês. Gente, eu estou passando por uma situação muito difícil. Não. Ele sabia que a tentação estava para vir. O Espírito comunica isso para ele. E ele, em cumprimento à palavra, ele diz, agora é hora de me refugiar. Agora é hora de me consagrar, de buscar a Deus, de estar cada vez mais com meus olhos fitos nele, identificado com ele, porque no mal eu preciso desse abrigo. Eu preciso desse cuidado, porque no vale da sombra da morte, o que me faz não temer,
o que me faz não ser lesado, é o cajado dele. É o bordão dele que é o meu consolo. Então Jesus, sabendo do que as Escrituras falavam acerca dele, no momento de dificuldade da sua vida, ele busca a presença de Deus e abre mão do convívio com coisas que eram naturais a ele. Ele sai 40 dias do eixo de vida comum para entrar em um eixo de comunhão plena e íntima com Deus. Diga assim comigo: quando o mal bate em minha porta, eu me escondo debaixo da poderosa mão dele. Eu saio de um eixo de vida de relacionamento comum para ir a um eixo de relacionamento mais intenso. E aí você vai ver assim, o prudente faz isso, mas diz que o simples não. E o Evangelho não foi e não entrou na sua vida para que você fosse simples ou vivesse de uma forma simples. Eu não estou lhe dizendo que ele entrou para você ser soberbo, mas também para ser inocente, não. O mal está vindo. E o que é que eu faço? Não faço nada. Eu passo por ele. É uma circunstância, vai passar. Certo que é uma circunstância que vai passar. Deus vai lhe ajudar de alguma forma. Mas se você, quando sentisse o cheiro disso, se você estivesse derramado diante dele, não passaria da mesma forma. Você não seria prejudicado por ele. Essas coisas não afetariam você. E ele diz assim: o prudente vê o mal, esconde-se, mas o simples passa adiante e sofre a pena. O galardão do humilde é o temor do Senhor. O galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Diga assim comigo: o galardão da humildade e do temor, riquezas, honra e vida. Como eu me coloco humilde diante dele, pastor, e em temor? Sabendo que o que está por vir eu não posso enfrentar só. Sabendo que o que está diante de mim, os desafios não vão poder ser respondidos pela minha suficiência. E eu humildemente reconheço as minhas limitações. E eu troco a glória de ser um homem pela glória das coisas celestiais e a glória de ser divino por causa dele. E eu saio do contexto da minha vida pequena, limitada, para confiar na glória daquele que tem o reino dos céus, que tem o governo soberano sobre todas as coisas. Eu estava conversando com um casal da nossa igreja essa semana, e ela recebeu um diagnóstico muito difícil. E ela estava lutando contra as questões dos remédios e fazendo algumas coisas de uma forma desequilibrada, não pela fé, mas por medo. Ela não estava deixando de tomar os remédios porque ela tinha fé que não precisava deles. Ela não estava tomando os remédios porque ela tinha medo do que os remédios poderiam fazer nela. E a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todos os medos. Eu disse para ela: mas se eu orar por esse remédio, nenhum mal ele vai poder lhe fazer. Porque a Bíblia diz que se eu tocar em coisas que são veneno para mim e para a sua vida, elas não me fariam mal. Então não tinha fé envolvida nisso, tinha medo. E eu tive que conversar com ela: você precisa entender uma coisa. Existe uma glória nas coisas que Deus fez, inclusive no que diz respeito ao homem, mesmo que ele seja caído e que ele não tenha nascido de novo. Existe uma glória na criação. Existe sabedoria e conhecimento. E no governo do trono de Deus, existem 7 espíritos que influenciam o seu governo sobre toda a terra. E sabedoria, conhecimento é uma dessas tochas que arde lá dentro. Quando você se nega a usufruir do conhecimento que Deus deu à humanidade através da medicina para ser curada, você não está somente deixando de ouvir o médico, mas você está desconsiderando a sabedoria e o conhecimento que Deus permitiu ao homem chegar. Porque se Deus não quisesse que essas coisas fossem conhecidas, ele teria impedido, como ele fez na Torre de Babel.
Quando o homem quis chegar a um nível de conhecimento e desenvolvimento de unidade de coisas que Deus viu que não ia ser bom, ele foi lá, rachou e espalhou todo mundo. Quando você desconsidera o conhecimento da pessoa que você vê, você está muito próximo de desconsiderar também o conhecimento de Deus. Porque a Bíblia diz: se eu amo quem eu vejo, é mais fácil dizer que eu amo quem eu não estou vendo. Ele disse: você vai obedecer o médico, porque obediência traz... Obediência não traz... A gente está aprendendo isso no departamento infantil. Se eu vou orar pelo remédio, para que todos os efeitos colaterais que lhe fazem ter medo não toquem a sua vida. Porque aí eu sou o sacerdote de Deus, o homem de Deus aqui na sua casa. E aí eu disse: eu entendo você. Porque a glória dos homens, ela não é suficiente para nos satisfazer. Você entrar num relacionamento agora, onde as pessoas vão trabalhar a química do seu corpo, para que você tenha equilíbrio para viver, isso é triste, é horrível. Você ser sustentado pela sabedoria de alguém que vai trabalhar a química do seu corpo para tentar trazer equilíbrio para você, isso para ser um estilo de vida, é horrível. Por um momento, por uma circunstância, você usufruir do conhecimento de alguém para poder ter equilíbrio, não tem nenhum problema. Agora, você depender de alguém para ter equilíbrio, isso é triste. Isso é escravidão. Mas entendo, você não pode entrar num outro extremo que diz: para não depender, eu também não me envolvo com o conhecimento que Deus deu às pessoas. Porque aí você não está reconhecendo a glória de Deus na pessoa. E se você não for fiel nesse pouco, se você não for fiel nesse contexto de poder olhar para alguém e dizer: eu confio em você, eu confio no seu trabalho, no seu labor, no seu esforço, vai ser difícil você estar na sua casa diante das circunstâncias e das aflições e dizer para Deus de forma sincera: Deus, eu confio em você, no seu trabalho e no seu esforço. Mas pastor, maldito o homem que confia no homem. Eu sei disso. Mas eu não consigo ver bênção em ignorar uns aos outros. Eu não consigo ver bênção na soberba que não aceita socorro. Você sabia que existe também na Bíblia falando que existe a consolação do amor? Você também precisa saber receber consolação e amor. O mesmo amor que prover, também é o amor que consola diante da dificuldade, até que a provisão plena chegue. E às vezes nós estamos desprezando o consolo, porque a gente, como Rafaela fez, quer botar Deus numa caixinha, e ou Deus pega e faz fazendo, ou então também eu não faço mais nada. Aí você paralisa toda a sua vida, porque você está passando por uma dificuldade e ainda não foi resolvida do jeito que você queria. E as coisas que Deus está levantando para lhe trazer graça, favor, você praticamente demoniza elas. E deixa de usufruir de coisas que iriam me ajudar a sair daquela situação. Elas não iam ser a sua resposta, porque muitas vezes é o conhecimento do homem favorecendo você. Isso não traz plenitude, isso não traz satisfação plena. É claro que a satisfação plena vai estar no dia que ela se levantar em casa. Eu disse isso para ela, eu profetizo isso para você. Você vai começar obedecendo aos homens, se submetendo ao tratamento que a medicina está lhe dando. Agora a medicina está lhe dizendo que você vai depender disso. E eu não concordo com ela acerca disso. Você vai depender de Deus. Vai haver um dia que você vai se levantar. E no seu quarto você vai ouvir uma voz dizendo para você: a partir de hoje, você não precisa mais disso. E nesse dia é o dia da sua libertação plena em Deus. Enquanto isso, você vai honrar o seu médico,
Você vai honrar o cuidado do seu marido ir na farmácia e trazer o remédio para você. Você vai honrar o cuidado do seu filho que está agora forrando a cama dele para que você não tenha que fazer isso, para você não sentir dores. Você vai pegar cada ato de amor e de afeto e de carinho que Deus está colocando ao seu redor. Você vai você vai honrar a sua mãe que está cozinhando e trazendo a comida para você aqui, para você não ter que nesse momento se esforçar com essas coisas. Você vai pegar cada coisa que Deus está fazendo e você vai olhar nos olhos dessas pessoas e vai dizer muito obrigado pelo amor, pelo carinho e pelo afeto que você tem me dado, né? E eu quero lhe dizer que no dia que Deus restaurar a minha sorte de forma plena, eu vou olhar, quem vai servir a mesa para você sou eu. Eu vou forrar a sua cama, meu filho, com muito prazer. Eu vou, meu marido, eu que vou buscar no supermercado a melhor comida para você, para lhe dar a melhor comida quando você chegar em casa. E aí você começa na sua expressão de fé, reconhecendo o amor das pessoas para com você e o amor de Deus através da vida delas, se posicionando em fé, dizendo, mas eu não vou viver a vida inteira assim. Eu vou me levantar por dentro e eu também vou ser alguém que ama, que cuida, que guarda. Mas, meu amado, se você não se permitir ser cuidado, se você não se identificar com esse processo, um tumulto em sua mente vai tomar conta de você e você vai ficar perdido. Você precisa reconhecer Deus. Você precisa se identificar com o cuidado dele para com sua vida. Você precisa glorificar a Deus por aquilo que ele está fazendo todos os dias por você. Porque quando você acorda, a cada manhã, as misericórdias deles foram renovadas. E por causa disso, você não foi consumido. E se você abrir os seus olhos para ver Deus, o cuidado e o amor dele para com sua vida, isso vai crescer dentro de você. Porque aí Deus agora vai lhe ver identificado com ele. Não identificado com as dores, com os limites, com as impossibilidades e com o sofrimento. Identificado com ele, dependendo dele. Mesmo as pessoas dizendo, não, você não tinha que estar aí, você era que tinha que estar aqui. Você faz, não, tudo bem, mas agora Deus está dizendo que meu lugar é aqui. E eu preciso fazer isso assim como Jesus. Jesus poderia ter ouvido João Batista e ter dito, não, realmente você está certo, o Filho de Deus sou eu. Mas se ele tivesse feito isso, o céu não teria se aberto. Às vezes você pega e vai para o médico e você diz, não, mas a provisão está em mim, salvação está em mim, cura está em mim. Por quê? Porque eu sou a palavra em movimento, eu sou o Filho de Deus, existe uma unção derramada sobre a minha vida. Mas se naquele momento você que está precisando de ajuda, você precisa reconhecer essa ajuda como graça e favor da parte de Deus. Isso não vai desfazer quem você é. Se você fizer isso em reconhecimento a Deus, se identificando com Ele, não com a situação, não com o limite que você está vivendo. Não é olhando para o limite e dizendo, ai, coitadinho de mim, eu sou miserável mesmo, tá vendo? Eu fico com esse negócio de dizer, olha, que Cristo cura, que isso, que aquilo cura o outro, mas olha aqui, no meio de uma enfermidade, tendo que recorrer a um médico. A palavra de Deus não funciona em mim, não. Eu sou uma droga mesmo de pessoa, não tenho fé. Ei, deixa de bobagem. Deus não está tão nervoso quanto você não, eu lhe garanto. Nem está com ciúme porque você sentou para conversar com o médico. Ele quer que você reconheça o amor e o cuidado dele. Ele quer que você receba a receita e diga, doutor, eu vou me submeter a você e aos seus direcionamentos. Porque é a obediência que traz a provisão para a minha vida. Mas eu vou tomar esses remédios, mas eu também tenho um remédio que eu tomo todos os dias. Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras deles eu sou curado. Doutor, qual é o limite da medicina? Não, a medicina pode fazer só até aqui com você. Então pronto, fique tranquilo, faça a sua parte, o resto Deus vai fazer. Eu não vou me chatear com você porque você não pode resolver o meu problema todo. Porque de fato você não é responsável pela minha vida. Eu já entreguei para outra pessoa. Mas eu vou receber de coração aquilo que você pode fazer por mim. Jesus recebeu de coração aquilo que João Batista poderia fazer com ele. E por causa disso o céu se abriu.
Jesus não foi soberbo, ele foi humilde, ele sabia que era melhor ser humilde. Ele sabia que no dia da adversidade era melhor ser humilde, era melhor se recolher. Talvez os discípulos, vendo ele sendo tentado por Satanás, não entendessem quando Satanás estava lá dizendo: cadê? O reino de... Isso tudo é meu. Você já imaginou talvez a confusão daquelas pessoas? Jesus dizendo para eles: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E Satanás olhando dizendo: tudo isso aqui é meu. E Jesus não contesta Satanás. Se os discípulos estivessem juntos, talvez se aquilo ali tivesse dado uma diarreia espiritual tão grande, porque eu e você, por causa de uma dor de cabeça, a gente questiona a nossa fé. Imagine se a gente olhasse o capeta e ele falasse com você coisas e você não a contestasse. Porque Jesus não contestou que realmente aquela autoridade sobre a terra tinha sido dada para ele. Ele só respondeu com a palavra. Porque a autoridade dele estava acima de qualquer coisa. A questão não era reconhecer que o mundo jaz maligno. Era saber: eu sou o libertador do mundo. Ele está realmente debaixo da sua escravidão e da sua opressão. Mas eu cheguei. E eu vim para que aqueles que tenham vida e abundância. Jesus não estava lá querendo dizer que o que era não era. Ele estava lá dizendo: eu vim para mudar isso. Abraão, considerando o seu corpo amortecido, se fortalece dando graças e glorificando a Deus, chamando as coisas que não são como quem já fosse, assim como Deus faz, chamando o que não é como que já fosse. A Bíblia não diz que Abraão disse: não, eu sou um homem fértil, sou um homem viril, eu posso ter quantos filhos eu quiser. Não, Abraão disse: eu não posso ter filho, mas eu tenho uma promessa. Abraão disse: eu não tenho como ter força e vigor para essas coisas. Minha esposa, dá mais nada ali não. Mas nós temos uma promessa. Então eu vou glorificar a Deus, para que naquilo que a minha força não é suficiente, a dele se torne perfeita. Meus amados, a palavra é linda. E eu quero terminar com você, porque não vai dar para ler tudo. Só lhe lembrando disso: o galardão da humildade são riquezas, honra e vida. Derrube toda a soberba que há em seu coração. Você quer ter a vida de Deus? Tire toda a soberba. Você quer ser honrado? Tire toda a soberba. Você quer ser rico? Tire toda a soberba. Ensina a criança, versículo 6, no caminho em que devem andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Deus me ungiu para fazer algo pelos meus filhos. E eu queria dizer para você que a fé é algo extraordinário e lindo, porque ela nos ensina como mudar as circunstâncias e as situações, e a fazer com que a vocação de Deus na nossa vida ganhe força. E nesses dias, eu deixei para ler esse versículo no final, que na verdade estava programado para ser o início da nossa pregação. Eu o tempo inteiro estive falando aqui com vocês acerca de como nós devemos conduzir a nossa família, a nossa vida. Como nós devemos nos ensinar a nós mesmos a estar identificado com o reino de Deus. A como você deve, de uma maneira muito clara e objetiva, ensinar aos seus filhos e a você mesmo a como se relacionar com o próximo, recebendo em honra, em graça,
como favor e amor da parte de Deus, aquilo que Ele estende através das suas mãos. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos e a nós mesmos que no dia da adversidade, no dia da dificuldade, nós não ficamos chorando e esperneando pelos cantos, gritando por socorro ou contestando porque fulano ou beltrano está ou não está aqui para me ajudar. Nós nos refugiamos em Deus, para que nós não sejamos afetados e os males não nos toquem. Porque sabe o que você pode pensar que o mal lhe tocar é você passar pela circunstância. Não é. O mal lhe toca quando a circunstância passa e os rancores ainda ficam em seu coração. E as mágoas e as feridas de não ter sido assistido ainda continuam dentro de você. Nós precisamos instruir os nossos filhos de quem eles são para Deus, do propósito que eles têm para a vida e aquilo que eles vão fazer para o reino. Nós precisamos ensinar a eles esses caminhos que vai fazer com que eles não se desviem. Nós precisamos identificar eles com o reino e com a palavra. E por isso, ontem à noite, antes de colocar Arthur para dormir e Liz, eu me deitei na minha cama com eles dois. Nós oramos um pouco em línguas. Nós lemos alguns textos da palavra. E eu tenho feito uma oração e uma confissão de fé todos os dias quando sou eu que coloco eles para dormir. E Arthur disse juntamente comigo: eu sou Arthur. A generosidade é o meu negócio. Eu sou um gerador de riquezas para toda boa obra da generosidade do reino. As riquezas servem ao Deus Altíssimo através da minha vida. Os valores mais nobres são sustentados pela minha perseverança. Os nobres e notáveis da terra, ouçam a minha voz. Vocês encontrarão o seu destino. E Liz tentou, juntamente comigo, mas ela ainda é um bebê, ela fica mais no finalzinho das frases do que com ela toda. E ela disse assim comigo outra noite: eu sou a Liz, a carta escrita pelo sangue do Altíssimo. O espírito de compaixão foi derramado e aspergido sobre mim, no altar do sacrifício. O amor de Deus, em suas expressões sacrificiais, exalam no suor do meu labor. Ela não sabe nem o que é isso. Na expressão do bom perfume de Cristo. Ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. Mas não tem como você identificar eles a algo que ainda não está em você, como a sua identidade. Então salve a você mesmo e salve a sua família. E seja abençoado, em nome de Jesus.